Eh, A relação entre os membros da divindade. O primeiro advento de Cristo dá-nos uma visão muito mais clara do Deus triuno. O Evangelho de João revela que a divindade consiste de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma unidade de três pessoas coeternas, que têm entre si uma relação única e misteriosa. Uma relação de amor. Quando Cristo exclamou: Deus meu, por que me desamparastes? Encontramos no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 34. Estava a sofrer com o afastamento do seu pai, causado pelo pecado. O pecado quebrou a relação original entre a humanidade e Deus. Vemos no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6 ao 10. No livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Nas últimas horas de vida, Jesus, aquele que não conhecera pecado, tornou-se por pecado por nós, tomando o nosso pecado, o nosso lugar, experimentou a separação de Deus que nos cabia e pereceu como consequência disso. Os pecadores nunca compreenderão o que significou para a divindade a morte de Jesus. Ele havia estado desde a eternidade com o Pai e com o Espírito. Tinham vivido como coeternos, coexistentes, em completa dedicação e amor mútuo. Uma tão longa existência juntos demonstra o amor perfeito e absoluto que havia entre eles. Deus é amor. Entramos no 1 de João, capítulo 4, versículo 8. Significa que cada um vivia tão completamente para os outros que todos experimentavam uma realização e uma felicidade completa. Encontramos na 1 de Coríntios, no capítulo 13 completo. Lemos a definição do amor. Alguém pode perguntar como se aplicava a paciência no seio da divindade, onde existia uma relação de perfeito amor. A paciência começou por ser necessária para lidar com os anjos revoltosos e mais tarde com a humanidade rebelde. Não há diferença de categoria entre as três pessoas da divindade. As três são divinas, partilhando as suas qualidades e poderes divinos. Nas organizações humanas, a autoridade máxima é detida por uma pessoa, um presidente, um rei ou um primeiro-ministro. Na divindade, a autoridade máxima reside nos três membros que a compõem. Embora a divindade não se limite a uma só pessoa, Deus é um só em propósito, mentalidade e caráter. Esta unidade não anula as personalidades distintas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tampouco a separação de personalidades dentro da divindade contradiz o conceito monoteísta das Escrituras, de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. Uma relação de trabalho. Existe no seio da divindade uma economia de funções. Deus não duplica desnecessariamente o trabalho. A ordem é a primeira lei do céu e Deus trabalha de maneira ordenada. Esta ordem é resultado e também fator de preservação da união que existe entre as pessoas da divindade. O Pai parece agir como fonte, o Filho como mediador e o Espírito como realizador ou aplicador. A encarnação demonstra de um modo maravilhoso a relação de trabalho das três pessoas da divindade. O Pai deu o seu Filho Cristo, deu-se a si mesmo. E o Espírito Santo deu nascimento a Jesus. Encontramos no livro de João, capítulo 3, versículo 16. E no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 20. O testemunho do anjo a Maria indica claramente a atividade das três pessoas no ministério de Deus. Se fazer homem, deixará sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.
pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Encontramos no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Os três membros da divindade estiveram presentes no batismo de Cristo, o Pai dando o seu apoio. Encontramos no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 17. Cristo oferecendo-se para ser batizado como nosso exemplo. No livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 15. E o Espírito dando-se a Jesus para o fortalecer. No livro de Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22. Perto do fim da sua vida neste mundo, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo como Consolador e Ajudador. Encontramos no livro de João, capítulo 14, versículo 16. Horas mais tarde, pendendo no madeiro, Jesus clamou a seu Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Encontramos no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Nesses momentos decisivos para a história da salvação, tomaram parte tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo. Hoje o Pai e o Filho comunicam-se conosco por intermédio do Espírito Santo. Jesus disse: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Encontramos no livro de João, capítulo 15, versículo 26. O Pai e o Filho enviam o Espírito para revelar Cristo a cada pessoa. A grande preocupação da Trindade é trazer Deus e o conhecimento de Cristo a todas as pessoas. Encontramos no livro de João, capítulo 17, versículo 3. E tornar Jesus presente e real. Encontramos no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Os crentes são eleitos para a salvação, como diz Pedro, segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Encontramos no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. A bênção apostólica inclui as três pessoas da divindade. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Cristo vem mencionado em primeiro lugar. O ponto de contacto com a humanidade foi e é Jesus Cristo, o Deus que se tornou homem. Ainda que os três membros da divindade tenham trabalhado juntos para nos salvar, só Jesus viveu como homem, morreu como homem e se tornou o nosso Salvador. Encontramos no livro de João, capítulo 6, versículo 47. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Mas como Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus é igualmente chamado nosso Salvador. Encontramos no livro de Tito, capítulo 3, versículo 4. Porque nos salvou por intermédio de Cristo, o Salvador. Encontramos no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 23. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. No livro de Tito, capítulo 3, versículo 6. Na economia de funções, os diferentes membros da divindade têm incumbências distintas na salvação do homem. O trabalho do Espírito Santo não acrescenta nada à validade do sacrifício feito por Cristo na cruz. Por intermédio do Espírito, a expiação objetiva realizada na cruz é aplicada subjetivamente. Quando o Cristo da expiação penetra no nosso interior, é assim que Paulo fala de Cristo, em voz e esperança de glória. Encontramos
é Colossenses, capítulo 1, versículo 27.